Bom. Estamos aqui juntos de novo, graças a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra. O título desse estudo poderia ser, poderia ser não, vai ser, né? A cura faz parte do Evangelho. Quer os teólogos modernos creiam ou não, quer os crentes modernosos creiam ou não, a cura continua fazendo parte do Evangelho pleno. Quem gosta de ouvir e pregar, quem gosta de pregar e quem gosta de ouvir o Evangelho pleno, recebe toda a plenitude das bênçãos de Deus contidas na palavra de Deus. Quem não gosta, fica na superfície, não mergulha fundo no oceano do amor do nosso Deus. A cura faz parte. O apóstolo Paulo, nós já vimos no vídeo anterior, ele pregava o evangelho da salvação, que incluía também a cura. A palavra de Deus, ela simplesmente chama de evangelho, que significa, no grego, né, boas novas. E será que doença é uma boa nova? Condenação eterna é uma péssima nova. Enfermidade é uma péssima nova. Miséria, pobreza, estender a mão à caridade humana é uma péssima nova. Andar endividado é uma péssima nova. Então vamos tomar posse da boa nova na sua plenitude, as boas novas na sua plenitude, evangelho pleno. Então a palavra de Deus, a Bíblia, simplesmente chama de evangelho, mas esse evangelho tem que ser pleno, o poder do evangelho. O poder do evangelho transforma, o poder do evangelho liberta, o poder do evangelho salva, o poder que há no evangelho, o poder do nome de Jesus Cristo pregado nessas boas novas, batiza com o Espírito Santo. Eu fico vendo assim muitas vezes, o pessoal não consegue falar em línguas. E hoje em dia, eu estou com 50 e poucos anos, 51 anos já no evangelho, e hoje em dia dificilmente você escuta alguém cantar um hino que fale no nome de Jesus. É um negócio assim sutil, para lá, para cá, mas o nome de Jesus Cristo não sai, não rola nos louvores que a gente escuta, né? É um negócio estranho, rapaz. Ô, moça, senhor, senhora, é um negócio muito estranho. Eu pelo menos eu não consigo entender esse modernismo. A palavra de Deus, ela chama as boas novas de evangelho, ou no grego, boas novas. Romanos 1,16, você encontra assim, Paulo dizendo, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois também o grego. Então, na Bíblia de Scofield, nesse texto, ele escreveu no rodapé o seguinte, as palavras hebraica e grega para a salvação dão a ideia de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Eu não sei se você já viu uma pessoa que esteve muito doente e depois ela fica tão agradecida ao médico que a curou, que diz assim, esse médico me salvou. Não está errada, que salvou mesmo, salvou o corpo de ir de repente para o cemitério antes do tempo, né? Deus usou aquele médico, mas então a cura está dentro, está embutida na salvação. Tanto no grego quanto no hebraico, essa palavra salvação, ela é plena, ela dá a ideia de libertação, tirou alguém da cadeia, salvou aquele cara da prisão, segurança, protegeu de um assaltante, protegeu de um mal, salvou do mal, preservação, cuidou, protegeu, alimentou, sustentou, proveu, preservação, cura e perfeição, que é a eternidade com Deus, é a presença de Deus, estar para sempre na presença do Senhor, né? Então quando Paulo diz assim, não me envergonho do evangelho de Cristo, eu também não me envergonho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois é o poder de Deus
para libertação, segurança, cura, provisão e perfeição. Esse era o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, o evangelho pleno. O evangelho que realmente hoje está difícil de se achar em púlpitos. Em alguns púlpitos esse evangelho não rola mais. Não é um evangelho fragmentado. Não é um evangelho de conveniência, que fale só de cura, que venda um pedaço da camisa para o cara ficar curado, ou para o cara ter prosperidade dentro de casa. Uns evangelhos toscos, distorcidos que estão andando por aí, né? Então os trechos também mostram que a cura faz parte do evangelho pregado. Lá em Atos 8, versículos 5 ao 8, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. O Cristo que tem poder para curar, o Cristo que tem poder para ressuscitar, o Cristo que tem poder para libertar, o Cristo que transformou água em vinho, o Cristo que multiplicou pães e peixes, o Cristo que provê todas as áreas de nossas vidas. Este é o evangelho, poder de Deus, como dizia Paulo, poder de Deus. Em Atos, capítulo 8, versículo 5, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Evangelho é palavra viva, é palavra poderosa, é palavra que levanta o doente. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu estou insistindo nessa palavra para que você, ao ver esse vídeo, você encaminha para um amigo seu pelo WhatsApp, encaminha o link desse vídeo, compartilha com essa pessoa, porque esse evangelho é o evangelho que eu creio, é o evangelho do poder que ressuscita. É o evangelho que Filipe também pregava lá na cidade de Samaria. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo sinais. Os sinais seguirão os que crerem. Não foi isso que Jesus falou lá em Marcos, capítulo 16? No finalzinho já do evangelho de Marcos, você vai encontrar essa palavra, capítulo 16, versículo 15 em diante. Esses sinais seguirão os que crerem. Filipe também ali, ele pregava a palavra, o evangelho do poder, o evangelho pleno, o evangelho da cura divina, o evangelho da salvação, o evangelho da libertação, o evangelho da provisão. E os sinais acompanhavam Filipe. Os sinais eram visíveis aos olhos dos samaritanos. Os sinais que Filipe operava ao pregar o evangelho. A palavra de Deus produzindo o seu efeito rema. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Observa só, no versículo 7, diz que os sinais vinham após a pregação da palavra. Se você crer, você verá a glória de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa. Uma palavra dessa pregação vai alcançar este filho, esta filha, este neto, essa neta, este marido, essa esposa, esse familiar. Uma palavra, a palavra rema, que está sendo pronunciada nesta hora, vai alcançar você e a sua casa. Creia, comece a crer no evangelho pleno. Comece a crer no evangelho de poder, não um evangelho água com açúcar, não um evangelho de conveniência, mas um evangelho de poder. O Novo Testamento não conhece nenhum Cristo que não seja o médico dos médicos. Aquele que tem o poder para curar, aquele que levantou o coxo, aquele que curou o cego, aquele que curou a mulher do fluxo de sangue, aleluia, aquele que ressuscitou Lázaro,
Então esse é o Evangelho. E quando nós ousamos dizer que somos evangélicos e não cremos no Evangelho, alguma coisa está faltando em nós. Certo? Pois é. A cura física, a cura do corpo, a cura divina, ministrada pelo poder de Deus, liberado pela pregação da palavra do Evangelho de salvação, do Evangelho do poder de Jesus Cristo. Essa cura faz parte do Evangelios, do Evangelios, né? Das boas novas. Essa cura faz parte dessas boas novas. Não existe, veja bem, se não existir hoje o Evangelho da cura, então nenhum de nós tampouco vai possuir nenhum outro tipo de Evangelho. Não tem o Evangelho da salvação. Se o Evangelho, se salvação, a cura está implícita na salvação, e eu falar de uma salvação sem cura, eu estou pregando um Evangelho inócuo, vazio, porque a cura faz parte da expiação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, versículos 4 e 5, eu vou colocar esses versículos todos aí no rodapé, na descrição, para você se deleitar na palavra de Deus sem dúvida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um certo ministro da Igreja Batista, tradicional, certa vez, P.C. Nelson era o nome deste homem, muito famoso, muito renomado. Ele disse certa vez: a cura é parte integrante do Evangelho. Na época em que ele pastoreava uma igreja lá nos Estados Unidos, ele foi atropelado por um automóvel. Isso lá nos idos de 1921, há 100 anos atrás, há 102 anos atrás. Ele foi atropelado por um carro. E os médicos daquela época disseram para ele que uma das pernas dele teria que ser amputada até o joelho. Mesmo que acontecesse um milagre e não tivesse que amputá-la, o médico falou para ele que no máximo a sua perna ficaria entrevada pelo resto da vida. Agora aquele homem, enquanto ele estava ali no hospital, ele começou a ouvir a voz do Senhor falando com ele. P.C. Nelson, 102 anos atrás. O Senhor trouxe à mente dele a palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amigo, amiga, preste atenção nessa palavra. Você está enfermo? Chame um homem de fé. Se quiser, me chama. Me chama, que eu vou orar por você a qualquer momento, nas madrugadas. E o Deus em quem nós cremos, o Deus que nós estamos anunciando o nome dele aqui, vai fazer a diferença na tua vida. Vai fazer a diferença na vida do teu familiar que esteja enfermo. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé tem poder para perdoar os pecados e para levantar os enfermos. Então esse querido reverendo P.C. Nelson, ele tentou se desculpar diante do Senhor, dizendo que na igreja dele não faziam assim. E aí, numa teofania, numa revelação de Deus ali naquele quarto, naquele leito de hospital, o Senhor fez ele lembrar de um homem e da sua esposa que eram amigos dele e criam no poder de Deus da maneira plena. Criam na unção com óleo, de acordo com esses versículos que nós acabamos de ler. Chame os presbíteros da igreja para que vão ungir com óleo, a oração da fé levantará o enfermo.
E ele se lembrou que ele conhecia o casal que cria dessa maneira. Não era da igreja dele, não, era de uma outra igreja, era um pessoal avivado, um pessoal que crê no poder do Espírito Santo. Oportunamente eu vou falar com você a respeito do batismo com o Espírito Santo, que tem muita gente hoje que não sabe o que é. Tem muita gente hoje que quando ouve alguém falando em línguas, chama logo de religioso, de a tiazinha do cabelo de coque, o tiozinho, né? Chama de um jeito assim modernoso, aquela pessoa que é um sacerdote de Deus, um ungido, uma ungida de Deus. Mas ainda hoje tem gente assim, tá? Tem gente assim, tem gente que crê em Deus da maneira viva e poderosa como Deus é. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele se lembrou desse casal e mandou chamar para orar com ele. E eles foram. O Senhor falou para ele que chamasse aquele casal. E eles vieram e ungiram com óleo aquele pastor e oraram. E aquele pastor foi curado. E a perna que seria amputada ou entrevada não foi amputada nem ficou entrevada. Tá bom? Tá bom para você? Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus em quem nós cremos. E é o Deus que eu estou anunciando para você nesta hora. Com toda ousadia, com toda a confiança. Porque Ele vai fazer a diferença nas tuas necessidades a partir de hoje. Creia nisso. Creia nisso. A palavra de Deus é verdadeira. É fiel e verdadeira. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É o que você está ouvindo agora, a palavra de Deus, inerrante, irrefutável, inegável, eterna, poderosa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? No Texas, há muitos anos, um pastor, um grande homem de Deus, temente a Deus, fiel a Deus, ministrava numa igreja tradicional e ele tinha um ministério muito próspero, muito frutífero. E ele fazia grandes campanhas evangelísticas que alcançavam cidades inteiras e eram resultado da combinação de esforços de várias igrejas, várias denominações se reuniam, coisa que hoje parece que farinha pouca meu pirão. Primeiro, algumas igrejas pensam assim e fica ali aquele povinho minguado, né? Mas ali, naquele lugar, aquele pastor e outros pastores se reuniam para fazer campanhas e chamavam os pastores mais destacados para fazer campanhas evangelísticas, e o resultado era muita gente sendo salva. Porém, aquele pastor que participava dessas campanhas adoeceu. E ele mesmo dá esse testemunho, né? A enfermidade consumiu todo o dinheiro que ele possuía num período de 2 anos. 2 anos. O homem tinha guardado alguns milhares de dólares no banco. Numa época difícil, era 10 mil dólares, era uma boa soma, uma boa importância. Mas por causa da enfermidade, esse dinheiro foi embora, teve que vender a casa, teve que vender o automóvel e muitos dos seus livros para poder pagar as despesas médicas. E ele se tratou em vários lugares, em várias clínicas renomadas, tentando receber auxílio médico. Apesar disso, não obteve melhora. 2 anos. 2 anos. Por fim, ele foi internado num hospital na Califórnia. E o médico falou para ele que ele ia morrer. Aquele ungido de Deus chamou o irmão dele, que vivia ali na Califórnia, para pedir algum dinheiro emprestado, pois ele queria voltar para a casa dele lá no Texas para morrer. Um ungido de Deus, um homem de Deus. A mãe dele, com 83 anos de idade, morava no Texas. Ele queria ir ver a mãe antes de morrer. Aí o irmão dele mandou o dinheiro e ele foi para casa. Foi morar com a mãe dele no Texas, no lugar onde tinha nascido, onde tinha crescido. E a mãe chegou, quando ele chegou, abraçou, beijou, ficou muito feliz
E ele chega para ela e diz: mãe, eu vou morrer. O médico falou que eu vou morrer. Havia nessa cidade um jovem de 19 anos de idade que fazia limpeza nos quintais das casas, e na casa daquela senhora, a mãe dele também, ele fazia limpeza, e ele se tornou enfermeiro daquele pastor. E ele chegava e o pastor cada vez mais doente, esse jovem tinha que virá-lo na cama, vesti-lo, que a senhora não podia fazer isso, e aquele jovem então assumiu essa incumbência. Um dia o garoto chegou para ele e disse assim: você não gostaria de deixar o Senhor te curar? Olha, um jovem, 19 anos, dando lição para um pastor experientíssimo. Não sei se essa palavra existe, experientíssimo. É um cara de muita experiência. Pastor, o senhor não quer deixar Deus te curar, não? Pastor, a Bíblia diz que se alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, pastor. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, pastor. Aquele pastor, profundo conhecedor da Bíblia, não tinha ainda caído a ficha para o rema dessa palavra. Aquele homem que tinha ido para um seminário, que estudou teologia, estudou grego, estudou hebraico, esqueceu de estudar a Bíblia. Ele pediu para o jovem pegar a Bíblia e me encontra, rapaz, esses versículos. Pastor, eu não sei ler. Aquele moço não sabia ler, mas a Bíblia estava no coração dele, a palavra estava no coração dele. E aí ele perguntou: como é que você sabe esse trecho que está na Bíblia? Aí o rapaz explicou que um pregador local tinha pregado no púlpito sobre a palavra. Olha a diferença entre pregar conhecimento secular e pregar a Bíblia. E aquele jovem que não sabia ler, ouviu alguém pregando esse texto: chame os presbíteros da igreja, a oração da fé levantará o enfermo. Então aquele pastor foi, procurou, pesquisou na Bíblia e achou esse trecho. E leu. E o rapaz disse que o pregador estava conduzindo uma campanha de cura divina num abrigo feito de galhos cortados. Um certo pregador que estava ali fazendo uma campanha, pregadores itinerantes, que havia muito nos Estados Unidos. E num lugar, uma tenda feita com galhos cortados. O homem de uma grande igreja, mas tinha que passar pela experiência da manjedoura, né? A experiência do lugar humilde. Aí o pastor, ele convidou o pastor para ir lá, e aquele pastor foi levado então àquela reunião, num automóvel, no assento traseiro servindo para ele de cama, que ele não podia nem ir sentado, e levaram o automóvel para o ponto mais próximo daquele abrigo feito com galhos de árvores. E depois da reunião, aquele evangelista lá da campanha foi chamado para ungir o pastor, chegou, ungiu o pastor com óleo, orou por ele, aí foram para casa. Chegaram em casa mais de meia-noite. Quando chegaram em casa, ele pediu para a mãe dele deixar o rapaz esquentar o fogão de lenha, acender o fogão, para que ela fritasse ovos e presunto. Aquele homem só se alimentava de comida de bebê, daquelas papinhas de bebê e de alimentos semilíquidos. Por mais de 2 anos, essa era a dieta daquele homem. E agora ele foi comer ovos com presunto de madrugada. Na madrugada daquele dia, daquela noite do milagre de Deus. Então o homem falou para a mãe dele: mãe, eu fui curado. Contou que o pregador tinha ungido ele com óleo e que tinha orado por ele. E a mãe, que também era de uma igreja tradicional, enquanto ele falava, mais tarde ela confessou, né? Que pensou: meu filho, a doença fez ele perder o juízo, só faltava essa, perdeu o juízo agora, com o pobrezinho. E aí ele pediu para a mãe fazer também um biscoito. Mãe, aquele biscoito gostoso que a senhora faz,
que eu me lembro que eu comia quando era criança, faz. Aí a mulher pensou, meu, já que ele vai morrer mesmo de qualquer maneira, eu vou logo fazer os biscoitos para o rapaz, para o meu filho morrer feliz. Fez os biscoitos, preparou os ovos, preparou o presunto, ele comeu tudo e não passou mal. Estava completamente curado. Aquele ministro começou a escrever sobre a sua cura, totalmente curado, totalmente fortalecido, começou a escrever sobre a sua cura nas revistas que ele antes escrevia, artigos teológicos. Um excelente escritor, um grande homem de Deus. Quisera eu ser igual a ele, quer dizer, prefiro ser como sou. Mas começaram a surgir convites para que ele conduzisse campanhas de reavivamento. Mudou tudo, o homem cria na Bíblia assim, en passant. Agora ele cria no poder de Deus, cria no avivamento, no poder de Deus para curar. Então programaram a campanha de reavivamento para abranger toda a cidade do Kansas. Antes daquele culto em que ele fora curado, o rapaz dissera ao pastor que ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Uma outra coisa que eu quero falar oportunamente com você também. Seja cheio do Espírito Santo, comece a descobrir, comece a ficar curioso, querendo saber o que é isso. Primeiro passo, se você é católico, se você é evangélico, se você é protestante, se você é de outras religiões, comece a ficar curioso, querendo descobrir quem é o Espírito Santo. O que é a comunhão do Espírito Santo que Paulo fala, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O que é isso, comunhão do Espírito Santo? Comece a despertar para conhecer mais de perto o Espírito Santo. Então aquele pastor ouviu alguém falar, olha, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Um homem com uma experiência vasta de pregação, de campanha evangelística, agora precisava descobrir algo novo. E eu preciso descobrir coisas novas. E você precisa descobrir coisas novas a respeito da fé, a respeito de Deus. Certo? Amém. Então aquele pastor lhe falou que depois de curado, estava pronto para crer em qualquer coisa que aquele jovem lhe falasse. Um jovem de 19 anos, não sabia nem ler, estava agora doutrinando o pastor nas coisas maravilhosas de Deus, na profundidade da sabedoria, do conhecimento e do poder de Deus. Aleluia! É assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. Pega um homem como eu, que não tenho grandes conhecimentos filosóficos, e me coloca para falar para você, que talvez seja um doutor, para dizer a você que se você crer, você verá a glória de Deus. E aquele jovem, então, começou a procurar mostrar para ele o que ele tinha aprendido a respeito do Espírito Santo, a respeito do poder de Deus. E aquele pastor perguntou, o que eu devo fazer? O jovem explicou para ele como receber o batismo com o Espírito Santo. Convidou-o para uma reunião, uma outra reunião, no abrigo de galhos cortados. Quando fizeram o apelo, aquele pastor foi à frente e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso, olha, isso me emociona demais. Eu me lembro que há 52 anos atrás eu recebi esse batismo também, lá em Engenheiro Pedreira, há 52 anos atrás. Foi nessa época de julho, mais ou menos, junho e julho. Aquele pastor foi para a glória, mas deixou novos escritos, não aqueles velhos escritos cheios de conhecimento humano, cheio de retórica e de hermenêutica, não, mas novos escritos destilando o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia! E os escritos daquele homem têm sido bênção para muita gente, para muitas pessoas. Como aquele pastor obteve a fé para ser curado? Ouvindo a palavra de Deus. Marcos 5:25 conta a história da mulher que padecia de uma hemorragia por um período de 12 anos. Eu vou voltar a falar sobre isso com você numa próxima oportunidade. Eu gostaria que você, se você quiser, você pode curtir esta mensagem, dar um like, compartilhar, faça seu comentário,
aí embaixo. Faça o seu pedido de oração, porque eu vou orar por você. Mas a partir de agora, Deus já está agindo na sua vida. Não foi à toa que você sentiu um toque para ver, para assistir esse vídeo. Porque a partir de agora, Deus está mudando tudo na sua vida. Creia no poder de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Te dê cura, te dê paz, te dê vitória e te dê a comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.